Boa noite. Nossa, primeira reunião do ano, pelo menos para nós, né? Quarta-feira. E aí eu fiquei também pensando como que a gente pode, meditando na palavra, avançar em 2024. Porque quando você tem um real entendimento do mundo espiritual, de que a vida passa muito rápido e você tem que aprender a ter uma vida de edificação de fé. Essa é a verdade. Então você pode fazer alguma coisa para avançar em Deus. Você pode mudar uma situação. Só depende da sua própria escolha. Então nessa noite eu acho que meditar no quanto você pode avançar, você pode fazer alguma coisa para mudar. Então nós temos que começar a pensar, o que eu posso fazer para que alguma coisa mude na minha vida? O que eu posso fazer para que 2024 não seja igual a 2023? Aonde está o problema? O problema sempre está em nós, nunca em Deus, porque Deus é perfeito, Deus é imutável. Deus já fez tudo por nós, Deus não é contra nós. Nessa noite Deus quer resolver todas as questões pendentes para mim e para você. Só que Ele precisa que você confie nele, que você siga a instrução dele. E aí vem a sua decisão. Então nós podemos fazer alguma coisa? Podemos. Você pode mudar radicalmente a sua vida? Pode. Mas você tem que aprender a investir em você mesma. Então, se você começar a analisar, entendendo que você é um ser espiritual, você é eterno, você nunca vai deixar de existir. Você está passando por este mundo temporariamente. Então, o seu prazo para ficar nesse planeta é 120 anos. Então, 120 anos perto da eternidade é muito pouco. E passa muito rápido. Eu já passei dos 60, então eu tenho mais 59 pela frente e eu não percebi os 60 passando. Então significa que eu não vou perceber também os para frente. Então eu tenho que aprender a me posicionar agora. Eu tenho que fazer a boa escolha agora. Porque tudo que você está vendo vai deixar de existir. Mas eu também não posso me acomodar, porque eu conheço a palavra e sei que dias difíceis estão chegando. Então eu não posso deixar um sentimento de não fazer nada, de ficar quieta, não me importar, tomar meu coração. Porque a palavra de Deus é muito clara, você tem autoridade para mudar situações. Porque você tem dentro de você a nova natureza. E a nova natureza é o poder de Deus que muda situações e circunstâncias. Então eu não posso olhar para a minha casa, para a minha vida financeira, para os meus negócios, para o meu casamento e achar que está tudo bom. Ou ficar empurrando, ou achando, é assim mesmo. Você pode fazer alguma coisa. E como que você pode fazer? Investindo em você mesma. Você precisa aprender a investir em você mesmo, no seu tempo a sós com Deus. Então vamos orar nessa noite. Eu quero ler alguns versículos na palavra que vão te encorajar. Porque você não tem que ficar do mesmo jeito. Você não precisa aceitar as coisas como se fossem para sempre. Então vamos entender que somos parte de um exército nesses últimos dias. E o exército ele tem que ser muito bem treinado. E quem treina você e a mim é a pessoa do Espírito Santo. Você tem que entender que todos os dias, quando você entra no seu lugar secreto, quando você passa tempo com Deus, ali é o seu campo de vitória. É ali que você ganha todos os ataques, você vence cada ataque de Satanás. Porque quem traz tribulação para nós? Satanás. Satanás usa as pessoas para nos perseguir. Você tem que entender isso, senão a sua vida vai ficar um caos, você vai sentir o pior dos piores. Então, por que as pessoas te perseguem?
Se você está andando em um caminho santo, a Bíblia é muito clara, a perseguição vai acontecer. Porque o diabo tem medo de você. Ele tem medo que você continue orando. Porque a única maneira de você vencer os ataques de Satanás é você passar tempo orando. Você tem que compreender que o diabo tenta impedir que a palavra de Deus se torne real na sua vida. Ele quer te distrair com as coisas do mundo. Então não fique distraído com as coisas lá fora. Você tem que entender que você vive em um planeta morto. Que as pessoas estão mortas e não sabem que estão mortas. Elas respiram, comem, mas elas estão espiritualmente mortas. Elas precisam nascer de novo. Antigamente eu pensava que todo mundo era filho de Deus. E é um pensamento muito legal de pensar. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo merece o céu. Não, todo mundo nasce filho de Adão, família de Adão. Agora, você tem que escolher se tornar filho ou filha de Deus por escolha. Você não escolheu nascer na família de Adão. Os seus pais escolheram por você. Mas você pode escolher nascer na família de Deus por meio de Cristo. Então, isso é extraordinário. Existe uma força dentro de nós. E nós não podemos parar. Nós temos que continuar orando. Você tem que entender que a oração é a fonte de tudo para você. Se o diabo consegue fechar essa fonte, ele te derrotou. Porque você vai agir o tempo todo nas suas emoções quebradas, na sua carnalidade. Hoje eu vi um testemunho muito interessante, bem legal. É um amigo, ele estava vindo, ele conhece a palavra, ele estava vindo, ele passou esse feriado todo na praia. Ele mora em Rio Preto, ele estava vindo para Rio Preto, saiu ontem, 12h30, para poder chegar às 6h30 da tarde em Rio Preto. Ele me contando hoje. Então, ele calculou, antes de viajar, ele revisou o carro dele, tudo ok, e foram para a praia. Tinha crianças no carro, então, tudo certo. Quando ele estava saindo do Guarujá, entrando quase em São Paulo, pegaram um trânsito de 2h30 de congestionamento. E a luz no painel do óleo acendeu. Ele ligou para o mecânico dele. O mecânico disse, olha, se não apagar essa luz vermelha, o seu motor vai travar. Tem alguma coisa acontecendo na bomba de óleo do seu carro. Se ela continuar acesa, o seu motor vai começar a esquentar e vai parar tudo. Você vai estourar o motor do carro, você tem que parar. Você não pode prosseguir na viagem. E ele começou a orar e pensar, Deus, eu tenho que chegar, eu não posso ficar nesse, onde que eu vou parar? E era entrando em túneis e mais túneis, e aquele congestionamento. E conclusão, ele parou num lugar e ele falou com uma pessoa também, que era mecânico, e disse, olha, a situação é crítica, se eu fosse você eu não continuaria a viagem. E ele começou a orar e dentro dele, ele ouviu como se Deus dissesse para ele, pare de olhar a luz do motor no painel. Pare de olhar a situação e a circunstância, olha para mim. Não olha a luz no painel, olha para mim. E aquilo trouxe uma paz no coração dele. E ele continuou a viagem, chegou em Rio Preto, tudo bem. Ainda se perdeu no GPS em São Paulo, 2 horas de perdido, e lá, e ele pensando que ele tinha que chegar logo, e tudo certo. O mecânico disse, preste atenção no barulho do motor. Se o motor começar a mudar o barulho, você pode parar. Então, tudo dizia para ele não continuar. Então, tem muitas coisas que o diabo vai fazer. Se você olhar situações e circunstâncias da sua vida, você vai parar. Mas aí é a escolha, eu vou olhar a situação natural que não está mentindo para mim, o mecânico não estava mentindo para ele.
O mecânico estava analisando uma situação, e a situação, o conselho melhor que aquele profissional poderia dar para ele é: pare o carro, não ande mais com o carro. Só que ele queria continuar, e ele olhou para Deus. Ele pediu socorro para Deus. Ele lembrou que Deus podia fazer o impossível para ele. Então pode parecer uma coisa simples, o motor de um carro. Mas não é simples. Porque Deus quer que você olhe para Ele todos os dias da sua vida. Deus quer que você tire os olhos daquela situação. Deus quer que você olhe a palavra dEle. O que a palavra de Deus fala para você? Quem você é para Deus? As pessoas podem falar mal de você, tudo bem. Mas o que é que Deus fala a teu respeito? Comece a pensar, comece a ponderar o que o céu fala para você. O meu amigo chegou são e salvo com a família em Rio Preto e o motor não travou. Ele chegou em casa e está tudo bem. Então comece a pensar que nessa primeira semana de 2024 não tem que ser igual como foi em 2023. Não precisa ser igual. Você pode fazer alguma coisa para as coisas começarem a mudar. O que você pode fazer? Passar mais tempo com o Espírito Santo. Passar mais tempo na edificação da sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma das estratégias do diabo é colocar medo. Qual era a estratégia do diabo em fazer o meu amigo parar? Era o medo. O carro vai pifar, o motor vai travar. É medo o tempo todo. Medo de parar o carro no meio de um congestionamento gigantesco de 2h30, de túneis que ele tinha que ficar passando, vindo do Guarujá, pegando estrada, Cubatão, tantos lugares que ele não está acostumado a passar. Se perdeu em São Paulo, usando o GPS. Então, olha a situação, a pressão que Satanás faz nas nossas emoções. Se você não é uma pessoa de oração, se você não tem intimidade com Deus, você nem vai pensar em Deus nessa hora. Você vai parar o carro. Você vai agir naturalmente. É pecado? Não. Se ele parasse o carro, não era pecado. Mas ele ia deixar de experimentar o sobrenatural de Deus. O médico está falando para você que você vai morrer. O médico não está mentindo para você. Só que o médico não é a verdade absoluta. Você pode aceitar que o seu fim está próximo. Você pode aceitar. E você nasceu de novo, você vai para o céu. Tudo bem. Só que é seu direito ficar mais tempo na Terra. É seu direito ter os seus 120 anos com qualidade. É seu direito exercitar o teu chamado na Terra. Porque Deus quer usar a vida dele em nós para tocar outras vidas, para mudar pessoas, nações, cidades. Então o que você tem que começar a pensar? Deus muda você. Você muda e por meio da sua mudança, Deus pode usar a sua vida, que você escolhe morrer a sua vida para que a vida dele seja em você, e a vida dele em você muda a sua casa. E a vida dele em você começa a mudar a tua cidade. E a vida dele em você começa a mudar o teu país. Então começa no pouco. No pouco você foi fiel. No muito te colocarei. Você começa praticando com quem? Com você. Você mortifica a sua carne. Você escolhe pensar no outro. Você escolhe abençoar o outro. Você escolhe perdoar o outro. E o padrão do perdão de Deus é o mesmo tipo de padrão que ele usa para perdoar as pessoas. Qual é o padrão de Deus para perdoar? É o mesmo padrão que você tem que usar. Deus perdoa todas as pessoas? Sim, então você também deve perdoar todas as pessoas. É o mesmo padrão. Porque a falta de perdão é um veneno sutil que destrói a sua vida. A mágoa, ressentimento,
Tudo isso é veneno mortal para nós. Não vamos começar 2024 cheios de mágoas, ressentimentos. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Então vamos orar nessa noite. Então, fecha teus olhos. Comece a pensar em quem você é, em quem Deus é para você. Comece a pensar no tanto que você pode agradecer a Deus nessa noite. Comece a pensar que você ama Deus. Que Ele é tudo para você. Tenha um coração grato nessa noite. Comece a dizer para Deus que Ele é tudo para você, que você o ama. Não olhe a situação que você está enfrentando. Não olhe o cenário de mentira que Satanás colocou diante dos teus olhos. Cenário de mentira para o teu casamento, para a tua vida, para a tua profissão, para a sua vida financeira, para os teus amigos. Não olhe para isso. Comece a pensar que aquele que está em você é maior do que aquele que anda pelo mundo. E tenha nessa noite um coração grato a Deus. Um coração de gratidão. Pai, nós te amamos. Amamos a Tua palavra. Tua palavra, Pai, é a verdade sobre todas as coisas que enfrentamos. Não existe nada demasiadamente difícil, Pai, que o Senhor não possa fazer por nós nessa noite. Tu és um Deus santo, santo, a Tua palavra é santa. O Senhor criou tudo que vemos, o Senhor criou o mundo, o universo e tudo que existe nele. Tu és o Criador absoluto sobre todas as coisas. Muito obrigada por essa noite magnífica, noite maravilhosa, noite poderosa, noite de avivamento, noite de mudança. Nós escolhemos nesta noite tirar os olhos da enfermidade e olhar a cura que está em Cristo. Nós escolhemos tirar os olhos da miséria e da pobreza e colocamos os nossos olhos em Jesus, que momentaneamente se fez pobre para que fôssemos enriquecidos em todas as áreas. Tiramos os olhos da falta da paz e olhamos para o Senhor da paz. Tu és o príncipe da paz, Jesus, Tu és o Senhor da paz. O Teu braço não é curto para que não possa nos alcançar nessa noite, Pai, e nos tirar de qualquer lugar de fraqueza. O Senhor resolve isto para nós, essa situação, Pai. O Senhor tem poder para resolver para nós. Não importa o que você está enfrentando, meu amado, minha amada, confia em Deus, confia nele. Entrega a tua vida para Ele, entrega para Ele nessa noite todas as suas dificuldades, os teus medos, os teus temores. Faça alguma coisa, corra para Deus nessa noite. Faça algo nessa noite, escolha mudar, escolha orar, ore mais, perdoe mais, abençoa ao invés de amaldiçoar. Tu és santo, Pai, te amamos, te amamos, te amamos. Tu és tudo para nós, Tu és magnífico, Tu és maravilhoso. Contigo saltamos muralhas, corremos rápido. Os nossos pecados foram perdoados. Somos lavados no sangue vermelho de Cristo. Sangue que nos purifica, as coisas velhas ficam para trás. E nós declaramos nessa noite o nosso amor. Te amamos, confiamos em Ti. Podemos deitar e dormir em paz a noite toda. Não vamos olhar a situação e as circunstâncias. Vamos olhar as Tuas promessas. Somos em Cristo mais que vencedores. Podemos perdoar porque fomos perdoados. Podemos abençoar porque somos abençoados. Nessa noite toda enfermidade vai embora deste lugar. Comece a pensar que a enfermidade não é senhora da sua vida. Pai, nós te agradecemos, a enfermidade não pode nos dominar.
A enfermidade cai de nós, nós podemos andar, podemos falar, podemos ouvir, que os ouvidos surdos se abram nessa noite em nome de Jesus. Toda enfermidade caia do nosso corpo em nome de Jesus. Toda doença seja morta no nosso corpo, seja abortada no nosso corpo em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos alcançou. Toda pressão sobre nós saia no poder do nome de Jesus. Todos os medos, todo o pânico vai embora em nome de Jesus. Nós temos a alegria do Senhor dentro de nós, a alegria da nossa salvação. Nós te amamos, Pai. Amamos a tua palavra, Senhor. Obrigada por essa noite esplêndida. Noite maravilhosa, noite onde o Senhor nos levanta. Podemos dormir em paz a noite toda, o Senhor é conosco. Não temos medo. Amém. Vamos pegar Eclesiastes. É Antigo Testamento, livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11. Versículo 4. Vamos fazer alguma coisa acontecer. Vamos fazer algo para acontecer algo na nossa vida, de mudança, de transformação. Vamos passar mais tempo orando no Espírito. Vamos ler a palavra de Deus, encher nosso coração com a palavra. Pensa, você pode ter o tanto de Deus que você desejar. Quem limita Deus, a nossa vida, somos nós mesmos. Pensa que você não precisa se submeter a situações e circunstâncias que o diabo está impondo para você. Porque você tem uma nova natureza, você pode orar ao seu Pai Celestial. Você pode erguer suas mãos em meio a todas as dificuldades e adorá-lo. Você pode escolher passar mais tempo orando no Espírito Santo. Você pode escolher. De 24 horas do dia, você pode escolher. Você pode. Nós podemos fazer alguma coisa. E é correr para Deus, porque Ele é bom. Ele é um Deus bom. Então vamos fazer alguma coisa acontecer esse ano na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso casamento. Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes 11, 4. Quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Eu amo esse versículo. Se você olhar a circunstância, se meu amigo estivesse olhando somente a circunstância, ele não teria chegado na casa dele ontem. Ele não chegou às 6:30 da tarde, como ele planejou, mas ele chegou em casa ontem. Se ele tivesse olhado o tempo todo só o painel do carro, aquela luz vermelha, ele não teria dado passo. Aquele que fica olhando os ventos, ele nunca vai semear, porque ele vai ter uma desculpa. Está ventando demais. Ninguém em sã consciência vai semear numa ventania, não vai ficar nenhuma, aparentemente, naturalmente, nenhuma semente para. Mas se você ficar olhando as situações e circunstâncias da sua vida, você nunca fará nada. Nunca. Você não vai nem semear, e porque você não semeia, você nunca vai colher. Então comece a pensar um pouco nessa noite, que você pode mudar o seu pensamento. Você pode escolher confiar em Deus. Você precisa se conscientizar do poder que há quando você entra naquele quarto em secreto e fica com Deus. Pega Efésios 3. Vamos ler uma oração de Paulo. Vamos começar
fazendo da oração de Paulo a nossa oração. Efésios capítulo 3. Versículo 14. Eu comecei lendo Eclesiastes, dizendo para você, não olhe a situação, não olhe a circunstância, continua, não para. E se você pegar todas as orações que Paulo fez nas cartas, você vai descobrir que ele sempre orava da mesma maneira. Ele orava a Deus para que a igreja local, os irmãos fossem edificados na sua fé santíssima. Que os irmãos crescessem, amadurecessem. A sua oração tem que ser focada no seu crescimento, no seu amadurecimento, na sua edificação de fé. Temos que deixar de sermos crianças, porque criança vai olhar o vento. Mas você, amadurecido, não vai olhar o vento. Jesus no barco, naquela noite, havia uma tempestade e ele dormia. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, vamos naufragar. Olha o vento. O senhor não está vendo o vento? O senhor dorme num momento desse? E Jesus levantou, ergueu as mãos, deu uma ordem e o vento cessou. A mesma vida que estava em Jesus está em mim, está em você. E essa vida tem que sair para fora, tem que tocar o mundo, para que o mundo seja transformado por esta vida que está dentro de cada um de nós que nascemos de novo. Você não é qualquer pessoa. Deus investiu tudo que Ele tinha em mim e em você. Tudo. Ele deu o melhor dele por você e por mim. Então Deus pensa em fracassos para você? Não, nunca. Deus quer que você saiba que nele você pode vencer todas as coisas. Nada pode te deter. Mas você precisa conhecer o coração de Deus só para você. Então olha a oração de Paulo aqui, Efésios 3,14. Por esta causa, Paulo diz, me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa? Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai entender que ele está falando do poder da igreja ter se tornado uma só por meio de Cristo. Gentios e judeus se tornaram um único povo, uma única nação. Ele fala do poder do Evangelho. Então, por causa do Evangelho, eu me coloco de joelhos diante do Pai, por aquilo que Cristo já fez por nós, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Lembra, nós somos corpo, alma e espírito. Então o nosso homem interior se renova dia após dia, mas o nosso homem exterior, dia após dia, ele vai sofrendo as consequências de andar e viver em um mundo caído. Mas o nosso homem interior vai se renovando dia após dia. Então ele não estava orando para a igreja ter casa, viagem, casamento, carro, cavalos, carruagens. Ele orava para que a igreja fosse edificada, para que nós pudéssemos conhecer o poder que está em Cristo Jesus, que nos foi dado. Então ele continua. E assim habite Cristo, versículo 17, no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Então esse poder está dentro de você, dentro de mim.
para que Deus possa fazer infinitamente mais do que a nossa mente natural poderia imaginar. Infinitamente mais. Pega Filipenses. Vamos para Filipenses, na frente. Capítulo 1 de Filipenses. Versículo 9. Olha a oração de Paulo também. Uma das cartas mais poderosas de Paulo é a carta aos Filipenses, uma carta muito encorajadora. Filipenses 1:9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Está dizendo, olha, eu quero que você cresça e dê frutos no seu homem interior. Frutos maravilhosos. Onde estão esses frutos do homem interior? Está lá em Gálatas capítulo 5:16. Você vai descobrir os frutos que o seu homem nascido de novo produz. São 9 frutos maravilhosos que nós produzimos em Deus, em Cristo, por meio da nova natureza. Pega Colossenses. Aleluia. Vai para frente. Colossenses 1:9. Olha de novo Paulo orando. Nessa primeira semana, na primeira reunião do ano de 2024 para nós, vamos prestar atenção no como que Paulo orava. O que ele orava? É isso que você tem que orar para você. Para a igreja. Ele fala no versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus quer que você cresça e amadureça. Um dia nós nascemos neste mundo e nós honramos os nossos pais por isso. Porque nós viemos, nós podemos nascer de novo e vivermos eternamente. Se você nunca tivesse vindo para este mundo, você jamais iria existir. Mas hoje você existe, você ocupa um espaço no universo. E você é imortal. Você nunca vai deixar de existir. E as escolhas que você faz nesse tempo limitado, temporário, vai mudar a sua eternidade. Se você olhar a Bíblia, ela simplesmente faz o resumo da Bíblia é o seguinte: você nasceu morto em um planeta, não foi sua culpa nascer pecador. Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no lugar do primeiro Adão, porque ele é o segundo Adão. O primeiro Adão tinha uma ordem, povoar a terra. O segundo Adão tinha uma outra ordem, povoar o céu. Levar pessoas a nascerem de novo, por meio da vida dele, que ele entregou por nós. Ele nos tirou de um barco que estava afundando. As pessoas que nascem nesse planeta, se elas não nascerem de novo, elas estão condenadas ao inferno. Não por culpa delas. Adão condenou a raça dele ao inferno. Não é culpa de Deus. Pelo contrário, Deus enviou alguém para te resgatar, para te levar de volta para casa. Só que se você não renovar a sua mente, por meio da palavra, você vai nascer de novo e vai continuar sendo dominado pela sua carne, vivendo em angústias e aflições, se deixando vencer pelas situações e circunstâncias, quando você pode,
Porque você quer começar a crescer e amadurecer, edificando a sua fé. Não tem outra maneira. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar sozinha, Rita. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade. Ele vai te guiar a toda a verdade de quem você é em mim. Ele vai orar por você, porque você não sabe orar como convém. Ele traz uma linguagem sobrenatural com ele. Todo aquele que nasceu de novo, é direito dele orar, ser batizado com o Espírito Santo e passar a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo orar por você. Ele fala tudo isso na sua mente espiritual. Por isso que a minha mente natural fica infrutífera. Eu posso orar em línguas, dirigindo o carro, limpando a casa, cozinhando, no computador. Só não dá para orar em línguas falando português ou comendo. Não dá para fazer isso. Se eu parar de falar em português, eu posso orar em línguas. Só que essa oração não edificou você. Só teve edificação para mim. Se eu for orar em público, várias horas, eu tenho que ter uma interpretação. Pensa eu ficar aqui, diante de vocês, orando meia hora em línguas. Vocês vão olhar para mim, não vou entender nada. Nem eu estou entendendo. Se não tiver uma interpretação, na hora que você estiver na igreja, é melhor você ensinar, falar na língua nativa do que você ficar orando em línguas. A gente ora em línguas no meio da congregação, quando tem alguém que interpreta, ou você mesmo interpreta que você está orando. Só que esse dom não depende de mim, depende de Deus. Mas existe um dom que você pode orar o tanto que você quiser, que é a oração em línguas. Então eu quero que você comece um ano diferente, pensando que você pode fazer alguma coisa para mudar a sua vida. E isso que você pode escolher é você passar mais tempo com a palavra de Deus. Deus te ama, me ama. Ele quer transformar o que está errado dentro de nós. Por isso nós temos o Espírito Santo. Então vamos... vamos voltar para Efésios um pouquinho. Efésios 4. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Por isso que nós temos uma nova natureza que é amor. É na nova natureza que tudo acontece. Nós temos que alimentar a nossa nova natureza. Pensa, você está fazendo qualquer coisa, você não é um engenheiro normal. Você é um filho de Deus vestindo a roupa de um engenheiro. E quando acontece um problema, você tem alguém com você que vai te ajudar. Existe um problema na tua empresa, na tua casa, você tem a pessoa do Espírito Santo. Se você parar e começar a orar em línguas, aquietar teu coração, você vai ter a resposta. E a resposta é do céu. Não é da sua mente carnal. Olha que poder que está disponível para você e para mim. Porque nós cremos em Cristo. Você vai negligenciar esse dom? Vai deixar de lado o dom de passar tempo orando no Espírito Santo? Para a sua edificação, para o seu fortalecimento? Vamos para Jeremias. Jeremias 32. Versículo 17.
Olha a oração de Jeremias. Jeremias 32:17. Ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Está dizendo, nada é difícil demais para ti, Pai. O Senhor criou tudo. O que é difícil para o Senhor fazer? Comece a pensar nessa noite. Que é difícil que Deus não possa fazer para você? Se Ele criou tudo, será que é difícil Ele arrumar um trabalho para você? Você acha que é difícil Ele multiplicar o arroz para você? Será que é difícil Ele promover a paz no seu lar? Será que é difícil? Será que é difícil para Ele curar nessa noite? Não, não é difícil. Tudo é possível àquele que crê. Você pode passar por esse mundo de uma outra maneira. Você não precisa andar um calvário, se ele já andou o calvário. Tudo que você precisa é ser como Maria aos pés de Cristo. Só isso, de graça. Tudo que você precisa é ler a Bíblia e orar no Espírito Santo. Só isso. E o resto ele vai gradativamente te levando para jejuar, para confessar a palavra. É natural, ele vai te levando a outras práticas. Mas você precisa do básico. Você precisa ler a Bíblia, o Novo Testamento. Você tem que conhecer Mateus, Marcos, Lucas, João, no mínimo. Comece o ano lendo a Bíblia. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a orar no Espírito. E esse ano, 2024, não vai chegar no fim do mesmo jeito para você. Comece a pensar sobre isso. O que você pode fazer para mudar a tua situação, a tua circunstância? O que meu amigo podia fazer? Estava lá o painel, luz vermelha. Ele fez alguma coisa, ele confiou em Deus. E ele continuou. Ele confiou e continuou. E ele obteve sucesso na escolha dele. O que você pode fazer para mudar essa situação? Confiar em Deus e orar. Ele não deixou de orar, ele orou. Nós precisamos ser mulheres e homens de oração. Você precisa se conscientizar de que existe poder na oração. Como que você vai avançar se você não ora? Como? Se você não passa tempo com o teu Pai Celestial para conhecer o coração dele para você. Porque se você não conhece como Deus pensa, você vai acreditar no que o diabo fala para você. Quando o diabo disser para você que você vai morrer, você vai acreditar. Quando ele falar para você que foi Deus que deixou você doente, você vai acreditar. Se ele falar para você que foi Deus que tirou o seu dinheiro para te ensinar alguma coisa, você vai acreditar, porque você não conhece Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Dinheiro não é problema para o teu Pai Celestial. Para o nosso Pai Celestial nunca será problema. Então comece a pensar que você precisa passar mais tempo com o seu Pai. Conhecer o coração dele para você. Olha o versículo 27 de Jeremias 32. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Será que existe alguma coisa que eu não posso fazer? Eu quero terminar em Isaías 43 essa noite. Volta um pouquinho. Isaías 43. Essa é a mensagem central
Está aqui em Isaías 43. Não vamos olhar para trás. Deus está fazendo coisas novas para nós. Vamos tirar os olhos daquilo que é velho, que é passado. E vamos firmar os nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos chamar para nossa casa as bênçãos que Ele já conquistou para nós na cruz. O seu filho não tem que continuar nesse lugar. O braço do teu pai é forte para tirá-lo. Você não tem que continuar com uma empresa fracassada. A sua empresa pode mudar. E como? Mudando você. Você muda. A mudança aqui dentro faz diferença aqui fora. Deus vai te dar estratégias. O seu dinheiro multiplica. O que é importante é você ter um coração grato a Deus. Pensa, aquela pessoa que pega o seu olerite e acha que é uma porcaria. E fala que é uma miséria, que o governo paga mal, que o patrão paga mal, que não dá para comprar nada. E pensa na outra pessoa que não olha o olerite. Olha que o Senhor é o provedor dela. E tem gratidão no coração. E fala, Pai, obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigada porque o Senhor me abençoou por meio desse trabalho. Obrigada porque o Senhor me faz ser conhecido nessa empresa. É o Senhor que me promove aqui. É o Senhor que paga as minhas contas. Obrigado, Pai, porque eu tenho um trabalho. Porque eu recebi. O Senhor é Deus que multiplica. Olha a diferença. Coração grato a Deus. Um coração que reconhece. Um coração que é contente, que tem contentamento. Viu aquelas pessoas que são descontentes com tudo? Nada é bom para elas. Qualquer pessoa que se aproxima delas para ajudar faz pouco. É pouco, sempre é pouco. Essas vão ficar solitárias e quando aparecem as coisas boas, elas não conseguem nem enxergar. Porque elas só estão focadas naquilo que é errado, na circunstância. Não seja assim. Não deixe a sua carne te levar para esse lugar deserto, estéril. Comece a pensar que um coração grato a Deus alegra o Pai. Gratidão porque Jesus veio. Gratidão porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. Gratidão porque de nada você tem falta. Gratidão porque o Senhor, o teu Pai, é fiel. Comece a ter gratidão no teu coração. E as coisas vão mudar. Olha só, Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe aquelas polaroides antigas, de mágoas, ressentimentos? Rasga, joga fora. Tem pessoa que faz questão de guardar coisas do passado só para lembrar ou machucar alguém. Vou mostrar a carta que você escreveu para mim. Eu guardei, está aqui, olha. Você lembra? Isso há 30 anos atrás. Joga fora. Rasga as polaroides. As coisas antigas passaram. Acabou. Deus faz tudo novo. Não fique considerando o que passou. Pelo contrário, olha o que Deus diz. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus coloca um caminho no deserto para você não se perder. Deserto, lugar árido, ele tem um caminho onde você está. Tudo que você precisa é fazer o quê? Reconheça Deus onde você está. Reconheça que você precisa dele. Reconheça o Senhor nos teus caminhos. E o que vai acontecer? Ele vai endireitar os teus caminhos. Mas reconheça que você precisa dele. Isso é de graça. Que custa? Quebrar o teu orgulho da carne? E saber que Deus é por você. E olha só. Versículo 20. Os animais do campo me glorificarão.
os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Olha o versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Então, nessa noite, vamos fazer da alegria do Senhor a nossa força. Você tem que saber que é o diabo que usa as pessoas para te perseguir, para trazer tribulação para a sua vida. E naquele momento, qual é a prática para você? Ir para o quarto, erguer as mãos e adorar a Deus. Pai, eu te adoro, eu te amo, tu és tudo para mim, Pai. Eu não tenho medo. Pode vir um exército contra mim, o Senhor é por mim, o Senhor está agindo a meu favor. Eu abençoo essa pessoa, eu abençoo. Eu oro para que o nome dela seja escrito no livro da vida. É você que tem que agir. E no meio de tudo isso você vai ver o agir de Deus a teu favor. Porque você escolhe ouvir e obedecer as instruções dEle. Que é o Pai Nosso. É perdoando que somos perdoados. É abençoando que somos abençoados. Então nessa noite, vamos pensar diferente. Vamos crer na palavra do nosso Pai, no agir de Deus a nosso favor. Ele cria no meio do deserto um caminho para nós. Nós podemos fazer alguma coisa para que a nossa vida seja mudada. O que você pode fazer? Passar mais tempo com Ele, orar mais, adorar mais. Isso vai trazer um efeito tremendo na sua jornada de fé. Me acredite em mim. E amanhã, quinta-feira, das 3 às 4, vamos orar aqui. Se você quiser vir orar, será um prazer. Vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião. Vamos orar um pouco em línguas. Vamos começar já deixando o Espírito Santo orar por nós. É simples como respirar. Você que está comigo pela internet, que não foi batizado ainda com o Espírito Santo. Quem pode falar em outras línguas? Quem pode ser batizado? Todo aquele que aceitou Cristo como seu único Senhor e Salvador, que nasceu de novo, esse pode falar em outras línguas. Então a condição para você receber o batismo é nascer de novo por meio de Cristo. Então vamos ajudar quem está na internet e não ora ainda. Falam comigo aqui nessa noite. Deus, a tua palavra é a verdade. Ela é refrigério para mim. E a tua palavra diz que aquele que crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, esse pode falar em outras línguas. Eu creio que Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Amém. Aí a gente fecha os olhos, não liga para quem está do nosso lado, não falamos mais em português, soltamos o som da nossa voz, sabendo que aquele que crê em Jesus, esse fala em outras línguas. Então, abra sua boca, solte o som da sua voz e deixa o Espírito Santo colocar as palavras. O ramachoriki kandamaso koroborabah, shiriki kandamaso koroborabah, shakalaramaso korobo, shirihi kandamas. Aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Solte o som da sua voz. Tenha fé nele. Deixa o Espírito Santo soprar as palavras, a oração para você. É simples como respirar. Basta você crer. Isso mesmo, não pare de falar, solte o som, não pare de falar. Continue orando, fale em voz alta para você se ouvir falando em outras línguas. Ou ramachoroborabassakamachuri kikandamas. Você não está imitando ninguém, você não está me imitando.
É o Espírito Santo colocando as palavras na sua boca. Aquele que crê, fala em outras línguas. Aquele que crê, fala. Oh, Ramachorobo, Rabás, Shirikikandamassokorobo. Enquanto vocês estão orando em línguas, eu vou orar terminando a reunião, ok? Pai, obrigada por essa reunião maravilhosa. Obrigada pela manifestação do Teu Espírito Santo nos curando nessa noite, batizando, Pai, nessa noite. Obrigada pelas Tuas maravilhas no nosso meio. Obrigada porque Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que promove a paz no nosso meio. Tu és o Senhor que promove a paz no nosso meio. Tu és maravilhoso, Tu és fantástico. Tu és extraordinário, nós te amamos, Pai. Nós te adoramos nessa noite, Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Obrigada por cada petição atendida nessa noite. O Senhor ouviu cada oração, cada oração. O Senhor não está surdo para que não possa ouvir. O Senhor tem boca, o Senhor fala conosco e o nosso coração tem muita gratidão nessa noite. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é justo. Nós te amamos, Pai. O nosso coração é Teu. Nós pertencemos a Ti. Nós temos gratidão, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Amém. Tenha uma noite abençoadíssima. Se vocês puderem estar aqui amanhã, das 3 às 4,